Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre conotação e denotação, ou ainda sentido conotativo e sentido denotativo. Então, vamos lá. Primeiramente, a conotação e a denotação são manifestações da linguagem que estão relacionadas com os significados das palavras ou expressões, de um enunciado. Então, tem a ver com a significação, que a gente quer dar às palavras, que a gente usa, seja na linguagem escrita, na linguagem falada. Então, quando uma mensagem está em sentido literal, ou seja, aquela de acordo com o significado do dicionário, ela é de denotativa, tá? Então, denotativa, literal. Por outro lado, se uma mensagem possui um sentido mais amplo, mais subjetivo, a gente fala de sentido figurado, então a gente está fazendo uso da linguagem conotativa. Então, para resumir, a denotação é o emprego do sentido literal, o sentido real das palavras e expressões. A conotação é o emprego do sentido subjetivo, o sentido figurado das palavras e expressões. Então, a gente pode falar que a denotação, esse sentido literal, ela é utilizada, quando ela é utilizada, ela não proporciona espaço para outras interpretações, ou seja, ela é objetiva, ela é mais precisa. Então, a denotação, ela está mais ligada ao sentido das palavras no dicionário, ou seja, o seu sentido próprio, o seu sentido original e mais direto. Então, a intenção de um uso denotativo é emitir a mensagem de modo que ela não seja interpretada ou decifrada de outra maneira. Então, mais objetividade, mais precisão na denotação. Então, a gente vai ver um exemplo ali de alguns gêneros textuais que usam a linguagem denotativa. As notícias, textos instrutivos, como manuais de instruções, bulas de remédio, textos mais científicos, acadêmicos, então fazem uso dessa linguagem mais denotativa. E a conotação como a gente já disse, é o sentido figurado, o sentido metafórico, que utiliza várias figuras de linguagem e a subjetividade. E quando ela é utilizada, ela vai proporcionar para a gente diversas interpretações, plurissignificações, que vão além do sentido real das palavras, ou seja, daquelas definições que aparecem nos dicionários. Então, a linguagem conotativa, ela vai utilizar figuras de linguagem, vícios da linguagem, para transmitir as mensagens. Então, ela vai ampliar o sentido das palavras, dando lugar à análise do que está implícito no texto. Então, a gente vai ver alguns exemplos de conotação em textos mais literários, a poesia, os poemas, são ricos em linguagens conotativas, e outros textos literários, como crônicas, novelas, romances, e por aí vai, Mensagens publicitárias também se utilizam bastante, da conotação, as charges, as tirinhas, as HQs, que são as histórias em quadrinhos, Então, elas fazem uso dessa linguagem mais ampla, mais plurissignificada, Então, quando a gente fala, então, de conotação e denotação, é usar o sentido conotativo e o sentido denotativo, Então, o sentido conotativo ele vai ser expresso pelo uso da palavra em seu sentido figurado, subjetivo e expressivo. Então, ele depende do contexto que é empregado, sendo muito utilizado na literatura. Então, a literatura, ela se mostra tão rica, o texto literário, é devido realmente ao abuso, dessa linguagem mais conotativa, mais subjetiva, que nos leva a inúmeras possibilidades de interpretação. O sentido denotativo ele vai representar o emprego ou das palavras ou expressões em um sentido mais literal, mais original, mais objetivo, como a gente já disse. Então, ele é muitas vezes caracterizado pelo sentido do dicionário, a primeira acepção da palavra que a gente vai procurar no dicionário. Então, a gente vai ver um exemplo aqui da palavra cachorro, se a gente for analisar no dicionário, tá lá, cachorro é substantivo masculino, um cão novo, qualquer cão, cria da loba, da leoa e de outros animais parecidos com o cão. Então, na construção, ele já tem outro sentido, a peça saliente de madeira ou pedra para sustentação de cimalha ou sacada, modilhão. Aí, no sentido figurado, o homem é um homem desaforado, de mau caráter e de mau gênio.
indivíduo desprezível, é um canalha, né? Aquele cara é um cachorro, né? Então a gente está fazendo o uso, né, conotativo, né, da palavra cachorro, né? Criança muito levada, né? Menino traquinas, né? Então a gente pode dar outros exemplos, né? Por exemplo, se eu falo o menino quebrou o braço, né, é o sentido denotativo, né? A primeira imagem, né, que vem à nossa mente é, né, de um menino com o braço quebrado, né? Agora, se a gente utiliza a mesma palavra, braço, né, em outro sentido, um sentido mais conotativo, a gente poderia falar assim, né? O menino sentou no braço, né, do sofá, né? Então a gente está utilizando aí de uma figura de linguagem, né, para se referir ao sofá, né, ao braço, a uma parte, né, do sofá que faz referência, né, à palavra braço, né? Então, a gente pode falar também da palavra mel, né? A abelha produz mel, né? Fica muito claro para a gente sabe, né, que é o produto ali que a abelha produz. Agora, como usou, por exemplo, né, José de Alencar, para se referir a Iracema, né, o romance Iracema, ele falava daquela Índia, Iracema, ele falava assim, Iracema, né, a Índia dos lábios de mel. Olha que interessante, é o sentido conotativo, né? Então, é o mel no sentido conotativo, né? Dizendo, né, que aquela mulher, né, tinha os lábios doces, né? Então, muito interessante. Então, fica bem claro, né, a diferença entre denotação e conotação, né? Denotação no sentido mais restrito, no sentido mais literal. A conotação vai ser um sentido mais amplo, com muitas significações, então vai ser mais expressivo, vai ser o sentido figurado. Certo, pessoal? Bons estudos, cuidem-se, um abraço para vocês. Tchau, tchau.